Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou professora de Constitucional hoje e nós vamos aprender a parte 2 do processo legislativo. Poder legislativo, aliás. No primeira aula de poder legislativo, a gente aprendeu, em geral, como funcionava a eleição para a Câmara dos Deputados, para o Senado, quando que o Congresso Nacional vai se reunir conjuntamente. A gente aprendeu também as competências de cada um, como são eleitos, enfim, a gente aprendeu as normas gerais, basicamente, do poder legislativo do Congresso Nacional, tá? Nessa aula, hoje, a gente vai começar pela Câmara dos Vereadores, porque, afinal, nós também temos o poder legislativo também na Assembleia Legislativa, que é no Estado, e nas câmaras de vereadores, que é nos municípios, tá? Hoje a gente vai falar sobre as câmaras dos vereadores. Tá? Então, ela é, como eu disse, o Poder Legislativo Municipal, ela é unicameral, então a única forma de bicameralismo que a gente tem no nosso Poder Legislativo é no Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, tá? Nos estados a gente não vai ter bicameralismo, isso é uma regra obrigatória da Constituição, então não pode vir nenhum estado e colocar o bicameralismo nele, assim, aplicar o bicameralismo, é só um e só a Assembleia Estadual, tá? Então, os municípios também são unicamerais, tá? E os vereadores são eleitos pelo sistema proporcional, tá? Os únicos participantes do poder legislativo que são eleitos pelo sistema majoritário são os senadores, tá? Isso é bastante cobrado nas provas quando se trata de processo legislativo, porque, em geral, as pessoas não sabem isso, que os senadores são eleitos pelo sistema majoritário, tá? Então, é importante lembrar isso. Então, é mais fácil você lembrar que os senadores são eleitos pelo processo majoritário e os outros são pelo proporcional do que o contrário, não é mesmo? Então, lembre-se sempre, os senadores são eleitos pelo majoritário e os demais da Assembleia Legislativa, vereadores, da Câmara dos Deputados são todos proporcionais, tá? Sistema proporcional, tá bom? Os vereadores também têm mandato de 4 anos, tá? Então, os únicos que têm mandato diferente são os senadores, que têm mandatos de 8 anos, tá? Tirando isso, o resto é 4 anos também, tá? Importante ressaltar que a gente viu, não sei se a gente vai ver nessa aula aqui, as características das inviolabilidades dos parlamentares. Eu acho que, se não me engano, a gente já viu na aula 1. Enfim, é importante ressaltar que os vereadores também têm imunidades, mas as imunidades dos vereadores é só a imunidade de opinião, tá? E também é importante ressaltar que os vereadores só são imunes nas opiniões e votos, enfim, no exercício do mandato e na circunscrição do município. Então, diferentemente dos membros do Congresso Nacional, que tem inviolabilidade em todo o país, inclusive no exercício do mandato, os vereadores têm uma inviolabilidade bem restrita, que é só o município. E é importante ressaltar que essa é a única inviolabilidade que os vereadores têm. Eles não têm foro privilegiado como o Congresso Nacional e como os demais parlamentares, tá? Então é importante ressaltar isso, que os vereadores têm bem menos proteção do que os demais parlamentares do nosso sistema legislativo, tá? A Câmara, tem algumas regrinhas aqui que a Constituição nos dá a respeito da Câmara dos Vereadores, que eu achei pertinente colocar nessa aula aqui, só para você saber, caso você leia alguma questão que caia isso não cai normalmente, mas às vezes, caso aconteça uma zebra de cair, você pelo menos leu e viu alguma coisa a respeito do assunto e às vezes você pode lembrar, mas em geral isso não cai, tá bom? Então, a Câmara dos Vereadores não pode gastar mais de 70% da sua receita com a folha de pagamento. Isso inclui os vereadores, tá? Então, inclui trabalhadores e os vencimentos dos vereadores. A Câmara dos Vereadores não pode gastar mais do que 70%. Isso é importante ressaltar, porque essa é uma porcentagem bem maior do que da administração pública, que é 50% de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então é importante ressaltar isso, porque tem essa diferença e podem jogar para ver se você se confunde com essa diferença, tá? Eu, sinceramente, nunca vi cair a respeito do assunto, mas é importante a gente falar a respeito, tá? E também o total da despesa com a remuneração em relação aos municípios é 5%, tá? Então, assim, os municípios arrecadam e tem que ir passar uma parte para o Poder Legislativo. Isso é comum do orçamento, enfim, né? E essa porcentagem não pode passar de 5%
a remuneração. Então, os demais, em geral, o custo da Câmara dos Vereadores pode ser maior, mas a remuneração dos vereadores não pode ultrapassar 5% desse total que vai ser repassado pela Câmara dos Vereadores, tá bom? E o subsídio dos vereadores será fixado pelos vereadores da gestão anterior. Então, os vereadores nunca vão aumentar os próprios salários. Ao contrário do que a gente já imagina, os vereadores sempre vão aumentar salários da legislatura subsequente, tá? Então, eles não vão aumentar, não vai ser aplicado no momento que eles estiverem no mandato, caso eles sejam reeleitos, tudo bem, mas eles não vamos aumentar o salário para entrar em vigor agora, é só na próxima legislatura, tá? Isso é importante. Importante ressaltar, a gente viu na primeira aula, mas vamos falar de novo, que legislatura é o período de 4 anos, tá? Então, a legislatura é o período de 4 anos, é um mandato, digamos assim, tá? Então, vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar sobre as comissões parlamentares, tá? A gente tem diversas comissões parlamentares. Elas podem ser temporárias e podem ser permanentes, tá? A gente vê diariamente tratar notícias a respeito das comissões permanentes. As comissões permanentes, elas são de assuntos, por exemplo, comissão de Constituição e Justiça. Todo projeto legislativo que entra lá na Câmara dos Deputados ou no Senado passa pela Comissão de Constituição e Justiça, que vai analisar a constitucionalidade daquela lei. Essa comissão, ela sempre vai estar ali, então é uma comissão permanente, tá? E existem várias comissões de educação, enfim, ela é temática e geralmente ela é permanente, de acordo com o interesse ali da casa, ela pode ser criada e ela pode ser permanente. Um exemplo é a CCJ, tá? Então, CCJ é um exemplo de permanente, tá? E as temporárias são aquelas chamadas CPIs. Então, a CPI é uma comissão temporária. Por quê? Porque ela tem uma duração certa, tem um número de CPIs que pode ser aberto e ela tem que ser um objeto determinado que ela vai investigar. A gente já vai ver daqui a pouco as CPIs, tá? Importante ressaltar que os partidos políticos, eles têm um número proporcional por comissão. Então, tanto as permanentes quanto as CPIs, elas têm que representar também os partidos políticos que estão na casa. Então, mesmo que não pode ser hegemonia de um partido só, tipo da maioria, por exemplo. Tem que ser representativo de cada partido político, até para defender os interesses daquela ideologia, daquelas pessoas que eles representam, tá? Então, à medida do possível, a Constituição diz que à medida do possível, os partidos políticos vão ser representados nas comissões, tá? Às vezes é impossível você representar todos os partidos políticos, mas a maioria deve ser representada, tá? Vamos lá. Então, o que são as CPIs? Conforme eu disse, a CPI é uma comissão uma comissão temporária, desculpe, e ela serve para investigar. Então, a CPI vai ser instaurada quando os parlamentares querem investigar alguma coisa. Tanto é que ela se chama Comissão Parlamentar de Inquérito. Tá? Então, essa comissão, ela é responsável por investigar assuntos, tá? Então, a gente vai ver que, como ela é responsável por investigar assuntos, ela tem poderes, como eu falei aqui, de investigação próprios das autoridades judiciais. Ou seja, determinadas coisas que os juízes podem decretar, a CPI também pode fazer. Por exemplo, decretar quebra do sigilo bancário, por exemplo. Então, eles estão investigando um caso de corrupção. E eles precisam quebrar o sigilo do bancário do fulano de tal para saber se ele está recebendo propina na conta bancária dele. A CPI pode fazer isso, tá? Importante que esse tema aqui, esses poderes de investigação próprio, esse tema aqui, ele é muito, muito, muito controverso, tá? Então, existem algumas coisas que a CPI não pode fazer, que é o Poder Judiciário, ele tem competência privativa daquele assunto. Então, em geral, algumas coisas a CPI não pode fazer. A gente vai ver no próximo slide algumas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal a respeito disso, tá? Então, a CPI é criada pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado, então pode existir Câmara no Senado ou a CPI no Senado ou na Câmara, tá? Pode ser nas duas casas, tá? Ou também uma CPI em conjunto, então pode haver uma CPI do Congresso Nacional, que o Congresso Nacional é a junção das duas casas, tá? Então pode haver CPI
CPI na Câmara, no Senado ou dos dois juntos, que é no Congresso Nacional, tá? Só que para você abrir uma CPI, você tem que ter um requerimento de 1/3 daquela casa, tá? Então, 1/3 vai ter que assinar lá para pedir o requerimento e vai ter que ser votado aquilo lá, tá bom? Então, como eu disse, a CPI tem vários requisitos. Além de ser do requerimento de 1/3 daquela casa ou do Congresso Nacional, ela tem que existir para apurar um fato determinado. Então, eles têm que falar, na hora que eles vão pedir para requerer a abertura daquela CPI, eles vão ter que descrever o fato que vai ser investigado naquela CPI. Não pode ser amplo e genérico, tá? A CPI, ela tem que investigar um fato bem determinado. Por exemplo, sei lá, recentemente abriu uma CPI do Petrolão, lá da JBS, por exemplo. Houve um caso de corrupção com a empresa JBS e eles abriram uma CPI para investigar os casos de corrupção ocorridos pela empresa JBS. Então, é um objeto bem restrito. Então, a CPI não pode exceder esse objeto do requerimento, tá? E também ela tem um prazo certo, tá? Esse prazo, ele vai poder ser aumentado com o tempo, tá? Mas ele tem, em geral, um prazo certo para acontecer, tá bom? Inclusive, eu não coloquei um detalhe aqui que eu acho pertinente. Vamos ver se eu acho aqui. Desculpe, mas eu lembro que tem um prazo para a CPI acabar. E, por exemplo, se não me engano, não pode acabar uma CPI em 1 ano. Eu vou tentar achar aqui na Constituição para ver se eu acho para a gente falar aqui, tá? É porque é importante a gente falar sobre isso. Em caso de urgência... Achei aqui, vamos ver. Acho que é no regimento interno, desculpe, não tá na Constituição, acho que é no regimento interno. Enfim, existe uma regra que não pode haver, se não me engano, mais do que 5 CPIs abertas por casa, tá? Se não me engano, 5 CPIs. Na próxima aula eu vou tentar trazer aqui essa regra a respeito disso, tá? Desculpe, porque eu realmente não lembrei disso na hora de fazer o slide. E, se não me engano, tem um prazo pro fim de cada ano ou de cada legislatura. Ou 4 anos ou cada ano legislativo, que é um ano. Então, eu vou dar uma pesquisada a respeito disso na aula 3, que a gente vai entrar depois dessa. Você pode ouvir para ver a regrinha a respeito disso, tá? Então, vamos lá. E caso a CPI, depois que ela investigue esse fato determinado, durante um prazo, vamos supor que aconteça aquela quebra do sigilo bancário, lá daquela corrupção, enfim, aí os parlamentares descubram que realmente tem indícios de corrupção, tem indícios de crime. Aquela conclusão daquela CPI vai ser encaminhada para o Ministério Público, para que ele requeira a abertura de inquérito ou ele mesmo inicie o processo, tá? Porque, como a gente sabe, no processo penal, os inquéritos não são obrigatórios. Então, caso a CPI chegue numa conclusão e tenha documentos fundamentados, o Ministério Público pode ajuizar uma ação penal já com os documentos da CPI. Não é necessário que haja um inquérito policial feito pela Polícia Federal, por exemplo, para a abertura de uma ação penal, tá? Então, a CPI pode entregar aqueles documentos para o Ministério Público e conclusivos, caso eles sejam conclusivos, o Ministério Público pode abrir ação penal pública incondicionada já diretamente com os documentos da CPI, tá? Ou ele pode requerer a Polícia Federal, enfim, dependendo da competência, para abrir o inquérito e coletar mais provas, tá? Então, isso pode acontecer nos ambos os casos, tá? Enfim, o Congresso Nacional, ele não é competente para para abrir uma ação, ele não é competente para aplicar penas, ele é somente para investigar a respeito daquele assunto, tá? Então, a gente vai tratar agora sobre decisões importantes a respeito da CPI lá no Supremo Tribunal Federal. Como a gente disse, existe uma controvérsia bem grande ali a respeito dos poderes que a CPI tem a respeito de se ele pode quebrar sigilo bancário, fiscal, enfim. Agora a gente vai ler as jurisprudências a respeito desse assunto, tá? Eu separei só 2 que sejam mais impactantes a respeito desse assunto. Vamos lá. CPI não tem poder jurídico mediante requisição
a operadores de telefonia de cópias de decisão nem de mandado judicial de interceptação telefônica. Quebrar sigilo interposto ao processo sujeito de segredo de justiça. Este é o punível à Comissão Parlamentar de Inquérito, representando expressiva limitação aos seus poderes constitucionais. Ou seja, a comissão... vamos ver, dar uma olhada na próxima, que daí a gente já termina. Impossibilidade jurídica da CPI praticar atos sobre os quais incida a cláusula constitucional de reserva de jurisdição, como a busca e apreensão domiciliar, possibilidade, contudo, da CPI ordenar busca e apreensão de bens, objetos e computadores. Ou seja, a CPI não pode quebrar a inviolabilidade do domicílio, não pode fazer busca e apreensão domiciliar, mas, por exemplo, a CPI pode fazer uma busca e apreensão num escritório, dentro do próprio Congresso Nacional, pegar documentos, enfim, só não pode ser domiciliar, tá? E é importante ressaltar que a CPI não pode pedir a quebra de sigilo telefônico, tá? Então não pode fazer interceptação telefônica, mas a CPI pode fazer o requerimento, pode requerer a quebra da conta do telefone, então para saber quem que você ligou, a que horas, enfim. Esses dados telefônicos você pode quebrar, tá? O sigilo, a CPI pode fazer. Mas a conversa, aquele chamado grampo telefônico, que a gente chama, que é o sigilo telefônico, as falas, o que o sujeito falou naquela conversa, ela não pode fazer. Então ela pode pegar e quebrar o sigilo dos dados telefônicos, que é a sua conta lá para saber para quem você ligou na hora tal, mas não vai poder fazer o grampo telefônico, tá? Então é isso importante. A CPI pode fazer quebra do sigilo bancário, então vai pedir os extratos da sua conta bancária, isso ele pode fazer, tá? Então, são algumas coisas que a CPI pode fazer, outras ela não pode fazer. Pedir prisão, a CPI não pode fazer, isso é uma reserva de jurisdição só de juiz, então só o juiz pode mandar prender, a CPI não tem poderes para isso, tá? Muito embora muitos parlamentares, quando sejam chamados para a CPI, eles já impetrem um habeas corpus preventivo para evitar qualquer coisa que aconteça, mas a CPI não pode mandar prender, tá? Vamos lá, processo legislativo. Agora a gente vai começar o pior tema de constitucional, na minha opinião, porque era o processo legislativo, ele é cheio de detalhes, coisinhas chatas que em geral a gente não consegue lembrar, mas a gente vai com calma e com muita fé, a gente vai conseguir chegar no final do processo legislativo. Vamos lá. Tá? Importante começar pelos tipos de leis e normas e, enfim, atos normativos que estão constantes no nosso poder, no processo legislativo, tá? Então a gente tem emendas, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, tá? A gente vai ver cada um deles, como que funciona, quem que pode propor, quem que não pode propor, a gente vai ver tudo isso agora, tá? Vamos lá. Emendas constitucionais, a gente vai começar pelas emendas, tá? Vamos lá. As emendas, importante começar, vamos voltar para o primeiro slide. As emendas, elas fazem parte do poder constituinte derivado reformador. Meu Deus, o que é isso? O poder constituinte originário ele é o poder responsável por criar a nossa Constituição. E dentro do poder constituinte originário, ou seja, dentro da nossa Constituição, ela vai colocar lá uma cláusula que vai possibilitar a emenda dessa Constituição, ou seja, adicionar emendas à nossa Constituição. Essa é a possibilidade do poder constituinte derivado reformador. É isso. A emenda constitucional nada mais é que o poder constituinte originário reformador. O poder constituinte originário, ele vai criar a Constituição, vai criar a possibilidade de emenda, ou seja, vai criar o poder constituinte originário reformador, e dentro desse poder constituinte originário reformador, ela vai criar possibilidades ou limites. Então ela vai falar assim, olha, você só pode reformar a Constituição nesses termos, nessas regras. Ela vai jogar a regra do jogo para você e você só vai poder emendar nessas regras, nesses dispositivos. O nosso poder constituinte originário reformador, ele está no artigo 60, tá? Então, se você quiser estudar com a gente aqui a emenda constitucional e com a Constituição, que é legal também, porque daí você já fica
a par do que está escrito no texto da lei, você abre lá na Constituição, no artigo 60, tá? Essa minha Constituição tá bem riscadinha, mas se você quiser abrir a sua, lá no artigo 60 a gente vai aprender a respeito da emenda, tá? Então vamos lá. Como eu coloquei aqui, ó, na minha Constituição já está anotado, ó, limite circunstancial ou poder reformador. Então, esse é o poder constituinte derivado do reformador, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Quem que pode propor uma emenda constitucional? A emenda constitucional, ela tem várias limitações. A gente tem limitações formais e limitações materiais. As limitações formais, que a gente vai ver no começo aqui, são as limitações que a gente vê que é a burocracia, ou seja, quem que pode propor, como que vai votar, quem que vai promulgar, enfim, sancionar essa emenda constitucional. Então, essas limitações formais são as limitações burocráticas. Então é a burocracia que tem que ser feita para aprovar aquela emenda constitucional, tá? Então vamos lá. Essa emenda pode ser proposta por quem? As emendas podem ser propostas por 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Então deve ser 1/3 desses deputados ou Senado. Então preste bem atenção que não pode ser um senador sozinho ou um deputado sozinho que vai lá e vai propor essa emenda. Isso sempre cai, tá? Tem que ser 1/3, sim, dos deputados, dos membros da Câmara ou do Senado Federal, tá bom? Então não pode ser um deputado sozinho, tá? Pode ser proposta só do presidente da República. Importante ressaltar que aqui o vice não tem capacidade para propor emenda constitucional, tá? O vice não pode. Tá? Então, só o presidente da República, tá bom? E mais da metade das assembleias legislativas das unidades, então mais da metade, cada uma dessas assembleias legislativas pela maioria relativa. Então, ou seja, vai ter que unir mais da metade das assembleias legislativas do Brasil inteiro e cada assembleia legislativa vai ter que votar mais da metade dela para aquela emenda constitucional, tá bom? Importante ressaltar também que não existe proposta de emenda constitucional popular, ou seja, a gente pode, as pessoas, nós que não temos mandatos eletivos, a gente pode propor uma lei, mas a gente não pode propor PEC, e isso é uma pegadinha grande, porque sempre cai nas provas que PEC, um dos legitimados para propor PEC é o povo, e o povo não é legitimado para propor PEC, tá? Os legitimados são só esses aqui, tá? Então, muito importante, cuidado, tá bom? Isso aqui tá no artigo 60, tá? Nos incisos 1, 2 e 3, tá? Isso tá aqui, ó, tá bem no comecinho do artigo 60, tá? Vamos lá. Temos outras limitações formais. Então, além dos legitimados, que são aquelas pessoas que são competentes para propor uma PEC, a gente tem outras limitações formais, que são as limitações formais circunstanciais. Ou seja, em determinadas situações a gente não pode propor PEC, porque são situações de instabilidade do Estado, político, enfim, que é perigoso você emendar uma PEC numa situação de total instabilidade, tá? Essa é uma das limitações, ou seja, você não pode emendar durante intervenção federal, ou seja, quando a União está intervindo nos estados, não pode haver emenda durante esse período, durante o estado de defesa e durante o estado de sítio, tá? Então, essas são as limitações circunstanciais de emenda da Constituição. Não pode haver nem estado de defesa, nem estado de sítio, nem intervenção federal. Cuidado que durante a calamidade pública pode haver intervenção federal, não pode haver emenda constitucional, desculpe, tá? O que não pode haver é no estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal, tá? Só esses três. Durante a calamidade pública pode haver sim emenda constitucional, que isso não há nenhum problema, tá bom? E a gente vai ter o quórum, que é outra limitação formal, que é o quórum que vai ser votado, como que vai ser votado, tá? Então, a gente vai apagar aqui, eu coloquei aqui um slide lá no final, vamos lá para trás,
Eu coloquei um slide vazio para a gente poder desenhar aqui e enxergar melhor como que funciona, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a emenda constitucional pode ser proposta pelo Senado, pela Câmara, pelas assembleias e pelo presidente, tá? A única vez que vai começar pelo Senado vai ser quando o próprio Senado fizer essa proposta de emenda constitucional. Tirando essa hipótese do Senado, todas as outras hipóteses vai começar na Câmara dos Deputados, tá? Então, a não ser que seja o Senado que propõe essa emenda constitucional, vai ser na Câmara dos Deputados que ela vai começar a tramitar, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai fazer toda a tramitação da emenda constitucional agora. Então, vamos lá. Vamos supor que seja a Câmara dos Deputados que propõe essa emenda constitucional. Vamos lá? Então, vamos voltar lá para o slide anterior para a gente desenhar. Vamos lá. Então, vamos começar aqui na Câmara dos Deputados. Tem uma PEC, tá? Então, essa proposta de emenda constitucional vai tramitar na Câmara dos Deputados, vai passar por todas as comissões, tá? As permanentes, CCJ, enfim, todas. Aí vai para plenário. Lá no plenário, ela vai ter que ser votada 2 vezes, tá? Então, vai votar no dia 1, por exemplo, e no dia 5. Tá? Então, vai ter que ser votada 2 vezes na mesma casa legislativa, ou seja, na Câmara dos Deputados, ela vai ser votada 2 vezes, tá? E essas 2 votações tem que passar o quórum tem que passar de 3/5, tá? Então, ou seja, caso, olha, preste bem atenção agora. Vamos pegar outra caneta aqui colorida e mais grossa e amarela. Tá? Vamos supor o seguinte, no dia 1º, a Câmara dos Deputados votou pela primeira vez essa PEC, e no dia 1º ela votou mais de 3/5, tá? Aí aqui no dia 1º ela votou de mais de 3/5, ela está aprovada, então ela vai para a segunda votação na mesma casa, tá? Supondo que no caso do dia 5, na segunda votação dessa PEC, ela receba um quórum de 1/3, esta PEC está rejeitada e ela vai ser arquivada. Não há possibilidade nessa segunda tramitação da PEC, caso ela não receba o voto de 3/5, que seja aqui, que ela volte a votar outra vez, uma terceira vez. Não pode. Caso ela seja na segunda votação rejeitada por qualquer quórum que não atinja 3/5, ela vai ser arquivada porque ela foi considerada rejeitada. Tá bom? É isso que vai acontecer, tá? Então, vamos voltar aqui no tempo. Vamos apagar aqui. Então, tá. Então, a gente já aprendeu que é o seguinte, caso na segunda votação ela não receba o quórum necessário, ela vai ser arquivada. Mas vamos supor que nesse dia 5 aqui, então, na segunda votação... Opa, o que está acontecendo? Então, vamos lá. Teve uma votação no dia 1º, atingiu o quórum de 3/5, foi aprovada. Então, considera-se aprovada nesse dia 1º aqui, tá bom? Agora, vai votar para o segundo dia lá no dia 5. E também recebeu o quórum de 3/5. Então, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Então, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados, tá bom? Aí, o que vai acontecer? Ela vai ser enviada para o Senado dos... Então, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Vamos lá. Aprovada. Ela vai ser enviada para o Senado. E o Senado vai fazer a mesma coisa, ele vai votar no dia 6, por exemplo, e no dia 10. Se no dia 6 aprovar 3/5, ótimo, foi aprovada no dia 6. Se no dia 10 não aprovar, vai ser arquivada porque ela foi rejeitada. É isso que vai acontecer. Não vai poder voltar para a Câmara dos Deputados, votar tudo de novo para ver se aprova de novo. Não. Reprovou em qualquer turno aqui, por exemplo, se no dia 6 ela não passou por 3/5, já arquiva porque ela foi rejeitada, tá? Então é assim basicamente o trâmite que vai acontecer, tá bom?
Vamos lá. E vamos supor, o que acontece, por exemplo, se o Senado... Então, foi para o Senado, ele aprovou no dia 6 e no dia 10, tudo aprovadinho. Então, quem que vai sancionar, quem que vai publicar essa lei, essa emenda constitucional aqui? Vamos lá? Promulgar. Essa emenda constitucional vai ser promulgada pela mesa que foi aprovada. Então, vai ser promulgada pela mesa do Senado. Como está escrito aqui, ó. A emenda da Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal com o respectivo número de ordem, tá? Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho uma emenda constitucional número 84. A gente vê que quem que promulgou foi a mesa dos deputados e a mesa do Senado Federal. Aqui temos as duas mesas, então vai ser as duas mesas, tá? Caso aprovada, vai ser as duas mesas que vão promulgar essa emenda constitucional. Agora vamos voltar lá para os outros slides para a gente continuar a nossa aula. Vamos lá? Então vai ser basicamente isso que vai acontecer. Nós vamos votar duas vezes e vai ter um quórum de 3/5 em cada votação, tá bom? Agora vamos continuar. Temos agora as limitações materiais. O que é a limitação material? A limitação material é a limitação do conteúdo da PEC, o que está escrito naquela PEC, ou seja, a limitação material é do que aquela PEC não pode tratar. O que está proibido de emendar a Constituição, tá? Essas são as limitações materiais, tá? A limitação material, ela significa o quê? Que a PEC não pode abolir. Então, a PEC pode aumentar. O que ela não pode é abolir, tá? Preste bem atenção nisso. Então, se quiser ampliar esses direitos que estão proibidos de ser mexidos por PEC, pode. O que não pode é abolir, tá bom? Vamos lá. Então, não pode abolir a forma federativa do Estado. Então, não podemos unificar, fazer um país unificado. Nós somos uma república federativa, ou seja, os estados têm autonomia e os municípios também, tá? Também não pode ser abolido o voto direto, secreto, universal, periódico. Então, se você quiser aumentar os direitos do eleitor, para direitos e garantias do voto, pode. O que não pode é abolir o voto, tá? Também não podemos abolir a separação dos poderes. Então, se quiser aumentar as garantias dos três poderes, pode. O que não pode é abolir. E também não pode abolir os direitos e garantias individuais. Então, se for aumentar as garantias individuais, pode. O que não pode é abolir as garantias individuais, tá? Então, vamos lá. Também nós temos uma coisa muito importante, que é o seguinte: a emenda constitucional aprovada não será promulgada pelo presidente da República e nem irá para veto. Ela será promulgada pela mesa da Câmara ou do Senado. Quer dizer, eu coloquei errado aqui. É a mesa da Câmara e do Senado, é as duas mesas, tá? Então vamos voltar lá para o outro slide. Lá para o final, para a gente aprender de novo. Então, vamos lá. Vamos ver. A gente vai ter a mesa aprovada, Senado, Câmara. E na hora que ela estiver pronta, não vai para o presidente da República, tá? Ela vai ser promulgada pela Câmara do Senado, pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado. Por quê? Porque a proposta de emenda constitucional, ela não tem veto e não tem possibilidade do presidente se meter nessa história, tá? É uma das características da separação dos poderes, tá? Então, ela não pode ir para o presidente da República para veto e para sanção. Quem vai fazer essa promulgação vai ser a mesa da Câmara e a mesa do Senado, tá? Eu coloquei errado no slide, não é a mesa da Câmara ou do Senado, é a mesa da Câmara e do Senado, tá bom? E também temos um detalhe muito importante agora que cai em todas as provas, você tem que prestar bastante atenção. A proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na emenda da próxima sessão, na mesma sessão legislativa. Isso significa o quê? Isso significa o quê? Vamos lá.
Vamos pegar uma caneta aqui. Então, por exemplo, se a gente tá no Senado e votou lá no dia... Não, vamos fazer de novo, vamos fazer completamente o nosso exemplo aqui. Então, a gente teve lá a Câmara, vota 2 vezes, aprovou, vai pro Senado. Senado aprovou uma vez, na segunda votação não aprovou, tá? Agora, quando você rejeita essa PEC aqui, ela não pode ser proposta novamente na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, tá? Vai ter que esperar no próximo ano para votar aquela PEC de novo, tá? Então aquela PEC não pode voltar no mesmo ano, porque assim, seria muito fácil se a PEC rejeitada você vota no mesmo ano, daí vai que ela que ela é aprovada, tá? A emenda constitucional não pode ser você tentar emendar a Constituição com tanta frequência, tá? Então, caso ela seja rejeitada em qualquer uma das casas, em qualquer um dos turnos, ela não pode ser votada no mesmo ano, tá? Lembrando que legislatura é 4 anos e ano legislativo naquele ano, tá? Então, vamos lá. Vamos voltar lá, deixa eu limpar esse slide aqui, porque a gente vai usar bastante ele, tá? Vamos limpar isso aqui, vamos voltar lá para nosso slide que a gente tava, vamos continuar. Então, como eu falei, a emenda constitucional que seja rejeitada ou prejudicada, ela não pode voltar na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano. No próximo ano ela pode voltar, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai começar a entrar nas leis. Então a gente já viu a emenda constitucional, sabemos que a emenda constitucional não pode ser proposta pelo povo, pode ser só pelo presidente, pelo 1/3 da Câmara ou do Senado e pelas Assembleias Legislativas do Brasil. Então a gente vai ver agora as leis, tá? As leis, ela tem uma competência maior, porque afinal a PEC é muito mais restrita. Então as leis podem ser propostas por quem? Por membro da comissão ou da Câmara dos Deputados, Senado ou do Congresso, ou seja, só um parlamentar já pode propor uma lei. Pode ser um parlamentar que faça parte de uma comissão, pode ser um parlamentar que também faça parte da Câmara dos Deputados, pode ser um parlamentar do Senado ou pode ser parlamentar do Congresso Nacional. E também pode ser uma comissão, então pode ser um membro e pode ser uma comissão, então pode ser uma comissão de Constituição e Justiça do Senado que propõe essa lei, pode ser a comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, pode, tá? Então pode ser qualquer uma desses 2 legitimados, tá? Pode ser o presidente da República, pode ser o presidente do Supremo Tribunal Federal, pode ser presidente dos os tribunais superiores, ou seja, STJ, Superior Tribunal Militar, pode, tá? Pode ser TRF, esses 3 aí pode ser. E pode ser o Procurador-Geral da República, tá? Que é o chefe do Ministério Público. Opa! Apertei alguma coisa aqui, tá? Então, cuidado, porque o Procurador-Geral da República pode, o Advogado-Geral da União não pode, tá? Porque o Advogado-Geral da União, hoje em dia, a gente tem ele como se fosse um ministro, e ministro não pode propor, então o Advogado-Geral da União também não pode propor lei, tá? Só o Procurador-Geral da República, tá? Cidadãos também, então nós podemos propor lei, a gente não pode propor PEC, mas pode propor lei, tá bom? Então a gente vai ver agora como que vai ser a tramitação da lei. A gente vai ver agora como que é o processo legislativo, tá? Então a gente vai lá ver. Ó, então vamos começar lá. A discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do presidente do Supremo Tribunal Federal e de tribunais superiores terão início da Câmara dos Deputados. Então, como eu falei, em geral o processo legislativo começa na Câmara dos Deputados e raras vezes vai começar no Senado. No Senado vai começar quando aqui, conforme a Constituição diz, quando é uma proposta popular de uma comissão do Senado, do Procurador-Geral da República começa Procurador-Geral da República começa no Senado e também um senador, né, no caso.
Então, nesses casos, vai começar pelo Senado. Daí, em geral, a regra geral começa na Câmara, tá? Vamos lá. E a apresentação das emendas do Senado Federal pela Câmara far-se-á no prazo de 10 dias, ou seja, vamos supor que começou na Câmara dos Deputados, aí foi para o Senado Federal, e o Senado Federal modificou aquela lei. Vai voltar para a Câmara dos Deputados e eles vão, em 10 dias, votar aquela emenda na lei, tá? Só que ela não vai voltar mais para o Senado, porque senão ficaria eternamente a lei indo e voltando, indo e voltando. Vamos supor, então, votou na Câmara, aí passou para o Senado votou, emendou, essa emenda vai voltar para a Câmara dos Deputados, vai votar em 10 dias. Aprovada, fica ali, rejeitada aquela emenda, fica ali também. Não vai ficar indo e voltando para o Senado, tá? Porque senão o processo legislativo não anda para frente, tá? O Senado tem a possibilidade de emendar, mas caso não a Câmara dos Deputados não aprove aquela emenda, vai ficar ali, tá? Isso que vai acontecer. Isso acontece por quê? Porque o Senado, ele é o representante dos estados. Quem é representante do povo é a Câmara dos Deputados. Por isso que nesse processo legislativo, a Câmara dos Deputados tem algumas prerrogativas, digamos assim, que o Senado não tem, tá? É isso, por isso que acontece isso. Vamos lá. O projeto aprovado por uma casa será revisto pela outra, como eu falei, vai indo e voltando, tá? Só no turno de discussão, pela votação, enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora o aprovar ou arquivado se o rejeitar. Ou seja, vamos supor, começou no Senado, foi para a Câmara emendou, volta para o Senado, aprova ou rejeita e promulga, manda pro veto ou sanciona, pro veto ou para sancionar pelo presidente da República daquela Câmara. Então, daquela casa, desculpa. Não volta para o presidente naquele momento, tá? Então, vamos lá no último slide novamente para ver. Vamos fazer aqui não tem, vamos lá. Vamos lá para o último slide, que é melhor mesmo. Vamos lá para o último slide. Vamos supor, então, que a gente tem uma proposta de emenda que começa na Câmara, que é mais fácil. Vamos lá. Vamos supor, daí ela vota, a Câmara dos Deputados vota e manda para o Senado. E o Senado, ele adiciona o artigo X, faz uma emenda lá, tá? O artigo X. Por razão dessa emenda, a Câmara dos Deputados vai ter que voltar esse projeto, que era da Câmara, originalmente, no caso, para votar em 10 dias e aí aprovar ou rejeitar essa emenda. Vamos supor que ela aprovou a emenda. Esta casa, que é a Câmara dos Deputados, que vai enviar para o presidente da República e o presidente vai vetar ou vai sancionar. Tá? É isso que vai acontecer. Agora vamos ver a próxima. Que é aquele artigo que ele falou, basicamente, que revisa pela outra casa. Então, o Senado propõe uma lei, vem para a Câmara, tá? A Câmara modifica algumas coisas. O Senado vota, aprova ou rejeita. Caso rejeita, vai rejeitar a parte que a Câmara fez e vai manter o projeto que era do Senado e vai ser essa casa que iniciou que vai enviar para o presidente da República, tá? É basicamente isso que vai acontecer no processo legislativo. Então, vamos voltar lá para ver como que vai ser a tramitação. Então, como eu falei, o projeto aprovado por uma casa será revisto pela outra em um só turno de discussão e votação, enviado à sanção ou promulgação, se a casa revisora ou aprovar ou arquivado se o rejeitar. Ou seja, se o Senado rejeita, arquiva já ali no Senado, não precisa voltar para a Câmara, tá? Vamos lá. O projeto emendado voltará à casa iniciadora, conforme eu falei, para balancear os poderes. A casa iniciadora do projeto tem direito a votar as emendas, tá? Então,
Nesse caso, beleza. Agora, caso aquela casa rejeite, não tem direito a casa iniciadora superar aquela rejeição. A casa rejeitou, morreu ali, tá? Vamos lá. A casa onde for concluída a votação enviará o projeto de lei ao presidente da República, que, aquecendo, o sancionará. Ou seja, vamos lá para o último slide lá. Vamos supor que, por exemplo, supondo, vamos lá, a Câmara dos Deputados começou a fazer outra tinta aqui. Vamos apagar aqui, vamos começar porque eu gosto do grosso, tá? Então vamos lá, dessa caneta grossa porque é melhor para você enxergar. Vamos lá, a Câmara dos Deputados, oh meu Deus do céu, tá difícil hoje. A Câmara dos Deputados, olha, vamos fazer sem desenhar, tá? A Câmara dos Deputados iniciou o projeto de lei, passou para o Senado emendou, passou para a Câmara votou e manda para o presidente, tá? Básico. A Câmara votou, passou para o Senado aprovou, não emendou. Vai ser o Senado que vai mandar para o presidente. Não precisa a Câmara voltar para a Câmara para mandar para o presidente, tá? Nesse caso que não haja emenda, somente haja aprovação ou haja retirada de algum artigo, não vai haver emenda nesse caso. E daí vai mandar para o presidente a casa que terminou, tá? Ou começa no Senado, manda para a Câmara não emenda, simplesmente aprova, vai para o Senado, vai para o presidente direto dali. É basicamente isso que ele quis dizer, que não precisa ficar indo e voltando para aprovar uma lei, tá? Então, pode ir à Câmara, por exemplo, se começou no Senado, foi para a Câmara aprovou, emendou, não fez nada, manda o presidente direto, tá? Isso acontece em todas as situações, não precisa voltar para o presidente, para a casa iniciadora para mandar para o presidente, senão seria um contrassenso, né? Vamos lá. Então, vamos lá. Matéria de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de um novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta de absoluta de dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Ou seja, por exemplo, foi votada uma lei aqui e essa lei foi rejeitada. O objeto dessa lei somente pode ser novo projeto de lei editado novamente caso a maioria absoluta de qualquer das casas vote novamente no mesmo ano. Tá? A sessão legislativa é o ano do parlamentar, tá? A sessão legislativa começa em fevereiro, termina em 22 de dezembro. 12 de fevereiro, se não me engano, e termina em 22 de dezembro. Essa é a sessão legislativa, tá? Isso só pode ocorrer quando rejeita uma lei e volta a votar, só pode por maioria absoluta dos membros. A PEC não pode por nem a maioria absoluta, tá? A PEC nunca pode ser rejeitada e votada na mesma sessão legislativa de novo. Não. Só lei e por maioria absoluta dos seus membros, tá? É isso que vai acontecer. As leis complementares serão votadas por maioria absoluta. Então, significa que as leis ordinárias é maioria simples. Tá? Então, a Constituição, ela faz o seguinte, quando for maioria simples, ela não precisa dizer. Quando for maioria absoluta, a Constituição vai falar. Então, quando for necessário maioria absoluta, ela tem que deixar expresso. Não estando expresso, é maioria simples, tá? É isso que vai acontecer. Agora, a gente vai ver como que funciona o veto. Então, em alguns casos, a emenda constitucional não tem veto, como a gente já viu. A lei tem veto, então aprova em uma casa, aprova em outra, vai para o presidente da República. O presidente da República pode sancionar ou vetar, tá? E daí, como que funciona o veto? A gente vai ver agora, vamos lá? Então, o presidente da República, por causa da separação dos poderes e esse sistema de freios e contrapesos, pode vetar alguns trechos ou a própria lei inteira, tá? Então, a gente vai ver como que funciona, ó. Se o presidente da República considerar o veto inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele poderá vetá-lo total ou parcialmente, ou seja, ele pode simplesmente vetar completamente aquela lei, ou ele pode vetar partes daquela lei, tá? Só que existem regras
para o veto parcial, que a gente vai ver logo mais, tá? Então, ele vai poder vetar total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, na data do recebimento, e comunicará esse veto ou essa sanção em 48 horas para o presidente do Senado com os motivos do veto. Então, ele, por exemplo, vamos supor que isso daqui não é uma emenda constitucional, isso aqui é uma lei. Aí ele vai chegar no presidente da República, ele vai olhar aqui, ele fala, eu acho que esse artigo 2 aqui, ele tá inconstitucional, então eu vou vetar. E daí ele veta, manda essa razão de veto para o Senado com a razão, olha, o artigo 2 é constitucional por causa disso, daquilo, eu vetei. É isso que vai acontecer, tá? Basicamente isso. Aí o seguinte, a gente vai ver agora a regra do jogo para veto parcial, ou seja, como que ele pode, se ele pode vetar a lei toda ou parcialmente. E como que ele vai votar parcialmente, ou seja, só o artigo? Como que funciona? Ele pode vetar uma vírgula, ele pode vetar uma palavra, tipo assim, no artigo tá escrito, não pode matar o outro. Aí ele pode, daí vai lá e veta o não pode matar o outro. Será que pode fazer isso? A gente vai ver agora. O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, ou seja, se ele quiser vetar o artigo 2, ele tem que vetar o artigo inteiro. Parágrafo, ou seja, se ele quiser votar o parágrafo 1º do artigo 2, tem que ser o parágrafo inteiro, ou o artigo inteiro, ou inciso ou a linha. Então, ele não pode vetar palavra, não pode vetar vírgula, não pode vetar trecho de uma frase. Ele só pode vetar o artigo inteiro, o parágrafo inteiro, a linha inteira ou o inciso inteiro, tá? Ou a lei inteira. Aí, nesse caso, seria total o veto, não parcial, tá? Então, vamos lá. Veto total, ele veta a lei inteira, não serviu para nada, tá? Veto parcial. Veto parcial pode ser o artigo inteiro, parágrafo inteiro, ou seja, mantém o caput, só tira o parágrafo, o inciso inteiro, então ele tira o inciso inteiro, ou a linha inteira. Não pode ser vírgula, não pode ser frase, não pode ser palavra, não pode ser nada, né? Não pode tirar um pedaço da lei e manter ela ali desmembrada, tá? Vamos lá. O veto, aí, vamos supor, vamos lá para o último slide. Novamente. Aí aconteceu o seguinte, a Câmara votou, o Senado votou, mandou o presidente vetou total a lei. Ele vai fazer a notificação para o presidente do Senado, vai falar, olha, eu vetei por causa disso, disso, disso. Aí o que vai acontecer? O Congresso Nacional vai se unir, ou seja, vai somar a Câmara e o Senado, eles vão se unir em Congresso Nacional, e esse veto poderá ser quebrado. Ele só vai ser quebrado, ou seja, esse veto do presidente não vai funcionar quando houver a união das duas casas, ou seja, o Congresso Nacional. E a gente vai ver agora como que funciona a votação para quebra do veto. A gente chama isso de quebra do veto. Vamos lá. O veto será apreciado em sessão conjunta, ou seja, Congresso Nacional, dentro de 30 dias a contar do recebimento, ou seja, ele vai enviar o veto para o presidente do Senado, o presidente do Senado vai ver o motivo do veto, naquele veto ali, naquela resolução, enfim. Aí o presidente do Senado tem 30 dias do recebimento daquele veto e daquelas razões de veto para convocar o Congresso, ou seja, a sessão conjunta da Câmara e do Senado, e votar por maioria absoluta dos deputados e dos senadores. Ou seja, ele tem 30 dias do recebimento do veto para convocar o Congresso Nacional, que é a soma da Câmara dos deputados e dos senadores, e aí eles todos juntos numa sala vão votar. E se eles, por maioria absoluta de todo mundo ali somado, senadores e deputados, quebrarem o veto, esse veto não vai existir e vai aprovar direto aquela lei como se o veto nunca tivesse sido existente, tá? É isso que vai acontecer. Então vamos recapitular. Uma lei passa da Câmara para o Senado, por exemplo, o Senado
Vamos ver o projeto inteiro? Vamos voltar lá para ver de novo? Só que desde o zero, para ver como que funciona? Então vamos lá. Eu sei que é um saco isso, mas só você vendo, você aprende tudo, porque é impossível a gente ir... Tá difícil o negócio aqui, né? Vamos lá. Vai ser assim, a Câmara inicia, vai para o Senado. Se o Senado emenda, volta para a Câmara vota. Se ela emenda, se ela aprova a emenda, vai para o presidente dali, tá? Aí, ou rejeita, também vai para o presidente. E daí, da Câmara, da mesa aqui, da casa que votou, a iniciadora volta para a iniciadora, vai para o presidente. O presidente pode sancionar ou vetar. Se ele vetar, vai para o Senado convoca o Congresso, e aí eles quebram o veto ou não, ou mantém o veto, tá? Então vai uma vez, volta, vai pro presidente, veta, vai pro Senado, une todo mundo e vota, tá? É isso que vai acontecer. É chato, mas a gente tem que aprender. Então vamos lá pro próximo slide. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação do presidente da República. Então, ou seja, vamos supor, Câmara dos Deputados fez uma lei, daí manda para o Senado, essa lei é emendada, volta para a Câmara para votar a emenda. A emenda foi aprovada ou rejeitada, isso não interessa. Vai para o presidente da República, o presidente da República promulga ou sanciona ou veta. Na hora de sancionar, vamos supor que ele vetou um artigo inteiro. Aí vai para o Senado. O presidente do Senado vai convocar o Congresso Nacional. Em 30 dias, eles têm que votar por maioria absoluta o veto. Vamos supor que eles quebraram o veto, ou seja, o veto não foi mantido. Aí, esse projeto vai ser enviado para o presidente da República. Só que o presidente da República agora ele só tem que promulgar, ele não tem mais nenhuma possibilidade de mexer naquela lei. Vamos supor que o presidente da República ficou puto da cara porque ele não gostou que eles quebraram o veto dele. Se em 15 dias o presidente da República não promulgar aquela lei, vai significar que ele sancionou o veto. Ele concordou ali e pronto, acabou. Se essa lei não foi promulgada em 48 horas pelo presidente da República, o presidente do Senado vai promulgar. Então, vamos supor, Câmara aprovou, foi pro Senado, aprovou, foi pro presidente da República, o presidente vetou, voltou pro Senado, eles quebraram o veto, mandaram pro presidente, o presidente em 48 horas não promulgou essa lei. Deixou lá, esqueceu, engavetou a lei. Depois de 48 horas, volta para o presidente do Senado e ele pode promulgar a lei. Caso o presidente do Senado não promulgue a lei no mesmo 48 horas, vai o vice-presidente do Senado para votar, para promulgar. Então, a gente vai ver agora todo o processo legislativo desde o zero. Vamos ver se a caneta vai funcionar. Para eu poder desenhar o processo legislativo completamente. Vamos lá? Cara, sério, tipo... não tá fácil. Não dá. Então, a gente vai fazer o seguinte, vamos começar tudo de novo, vamos lá? A Câmara dos Deputados faz um projeto de lei X. Ele é votado, maioria, se for complementar, maioria absoluta, se for ordinária, maioria simples, vai para o Senado. O Senado vai votar, maioria absoluta, caso for complementar, ordinária, maioria simples. Se ele emenda, volta para a casa iniciadora. A casa iniciadora vai votar por maioria absoluta ou maioria simples. Caso a emenda, se ela aprova, a própria ou rejeita, enfim, não interessa, aprovou ou rejeitou, vai mandar para o presidente da República. O presidente da República pode sancionar aquela lei, ou seja, concorda com aquela lei completamente, achar ela constitucional, ou vetar. Vamos supor que ele vetou ou parágrafo, ou artigo, ou inciso inteiro, não pode se vetar
vírgula, não pode vetar parágrafo, não pode vetar linha. Vamos supor que ele vetou. Ele vai mandar a razão de veto, ou seja, não concordo ou é inconstitucional, para o presidente do Senado. E o presidente do Senado, em 30 dias, desde a contagem do recebimento daquele veto, ele vai vai convocar o Congresso Nacional, que é a união dessas duas casas, e vai votar o veto. Vai por maioria absoluta de todo mundo que tiver lá, dos senadores e dos deputados, vai votar esse veto, e se quebrar o veto, vai voltar para o presidente. Quebrou o veto, volta para o presidente tem que sancionar em 48 horas. Se o presidente não sancionar em 48 horas, volta para o presidente do Senado. O presidente do Senado tem a competência para sancionar aquela lei. Se em 48 horas ele não sancionar aquela lei, o vice-presidente do Senado vai sancionar aquela lei, tá? Então é isso que vai acontecer o processo legislativo em geral, tá? Com veto, com tudo. Agora a gente vai ver, depois de todo esse imbróglio, a gente vai ver a competência privativa do presidente da República, ou seja, quando que ele pode propor uma lei? A gente já sabe que o povo pode propor lei, que pode ser muita gente que vai propor lei, mas quando que o presidente da República vai poder propor lei? A gente vai ver agora. Só que essa possibilidade de propor lei, o presidente da República, só vai ser ele. Então, sobre essas matérias, só o presidente da República pode tratar. Então, vamos lá? Fixar, modificar exercício da lei das Forças Armadas, criação de cargos, funções, empregos públicos da administração direta autárquica. Então, preste bem atenção. Tudo que tratar de Forças Armadas e administração pública federal, ele é o chefe da administração pública federal. Então, só ele pode criar ou extinguir órgãos, ministérios, cargos, enfim, cargos que estejam vazios, obviamente, mas só ele pode fazer esse tipo de coisa, porque ele é o chefe da administração pública federal, tá? Então e ele é o chefe das Forças Armadas, então ele que manda no Exército, na Marinha e na Aeronáutica. Então tudo que tiver a ver com militar, com Forças Armadas e com administração pública, só vai ser o presidente da República que pode fazer, tá? Organizar o Ministério Público, Defensoria Pública da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, Distrito Federal e Territórios, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, enfim. Então, tudo que tiver a ver com a administração pública e com Forças Armadas, você já pode lembrar que é do presidente, só tem essas exceções que é o Ministério Público e Defensoria, tá? Vamos lá. O presidente da República, quando ele propõe uma lei com esses objetivos, com esses objetos, ele pode pedir lá para a Câmara ou para a Câmara que tenha urgência, tá? Como a gente viu lá na frente, a Constituição diz que quando for o presidente da República que propor uma lei, vai começar pela Câmara dos Deputados. Então, ele pode pedir à Câmara que vote com urgência para esses projetos. Se a Câmara dos Deputados ou o Senado não apresentar, não tratar sobre a urgência, ignorar completamente, cada qual sucessivamente, em 45 dias, vai trancar a pauta, ou seja, vai trancar a pauta dessa lei. Então, vamos esclarecer bem isso aqui. É o seguinte: o presidente da República, quando é uma lei que o presidente da República propõe, começa na Câmara dos Deputados. Ele vai solicitar urgência, e essa solicitação de urgência vai tramitar em urgência, ou seja, não vai passar pelas comissões de Constituição, Justiça, enfim, todas as comissões, tá? Isso é a tramitação de urgência. Isso não está na Constituição da República, em geral está no regimento interno do Congresso Nacional de cada casa, mas é isso que acontece, quando você aprova a urgência, quando é um deputado que propõe uma lei, você tem que aprovar a urgência, você tem que votar essa urgência. Quando é o presidente, ele pode solicitar essa urgência, tá? E aí, solicitada essa urgência, a Câmara dos Deputados não vai passar pelas comissões dessa lei, ela vai para o plenário diretamente. E essa urgência ela vai se manter tanto na Câmara quanto no Senado. Então, por exemplo, começou na Câmara, obrigatoriamente tem que começar na Câmara. Se a Câmara dos Deputados em 45 dias não votar em regime de urgência essa lei, vai trancar a pauta, ou seja,
Nem nada pode ser adicionado na pauta enquanto você não votar essa lei que está em regime de urgência do presidente da República, tá bom? Então quando a gente fala sobrestar as demais deliberações, significa que tranca a pauta mesmo, tranca. Trancou a pauta, não tem como votar mais nada enquanto você não resolver esse problema, tá? Aí, com exceção dos prazos constitucionais, ou seja, caso você tenha uma medida provisória, daí tranca a pauta para medida provisória, ou você vota a medida provisória antes, depois tranca a pauta, tá? Então, com exceção a essas medidas, esses prazos constitucionais que são determinados, tranca a pauta, tá? Então, não tranca a pauta se tiver outras coisas na frente, daí vota aquilo lá, daí tranca a pauta para lei ordinária, por exemplo, tá? É isso que vai acontecer. Agora a gente vai ver como que funciona a iniciativa popular, quando que a gente pode propor uma lei, tá? A iniciativa popular pode acontecer sobre qualquer tema que não seja privativo do presidente da República, por exemplo, tá? Então, se a gente for propor por um objeto de uma lei que não seja privativo do presidente, enfim, de outra autoridade, a gente pode propor a lei, tá? E ela vai acontecer se a gente tem que seguir determinados requisitos, a gente vai ver agora. Então, para a gente propor uma lei, a gente precisa ter 1% do eleitorado nacional. Então, a gente vai ter que ter 1% desse eleitorado que vai assinar essa proposta de lei, tá? Aí, esse 1% do eleitorado tem que estar distribuído no mínimo por 5 estados da federação. Então, tem que ser 1% do eleitorado que assine aquela lei, e esse 1% tem que estar distribuído entre 5 estados da federação. E cada 1% não pode tem que estar distribuindo pelo menos em 3/10 de eleitores em cada um deles. Então não pode estar 5% mais, 5% menos, tem que estar em 1% do eleitorado nacional em 5 estados e pelo menos 3/10 em cada estado, tá? Então, é basicamente isso. Aí todo mundo vai assinar, vai propor e vai levar lá, tá? A gente tem a última lei que foi popular, foi a 10 medidas contra a corrupção. O Ministério Público Federal iniciou essa proposta e aí todo mundo assinou e levou lá para a Câmara dos Deputados, tá? Agora, a gente vai ver como funcionam as medidas provisórias. Vamos lá? As medidas provisórias são atos que têm relevância e urgência, como a gente vê aqui, em que o presidente da República vai editar uma medida provisória que tem força de lei. Então, ou seja, ela tem força de lei, só que ela tem que ter relevância e urgência, tá? Então, o Supremo Tribunal Federal já determinou na jurisprudência dele que um controle de constitucionalidade da medida provisória é isso. Então, por exemplo, eu como presidente da República não posso editar uma medida provisória para proibir todo mundo usar de preto. Eu vou proibir hoje todo mundo usar preto por medida provisória. Não tem relevância e não tem urgência. Então, não pode ser editado medida provisória. A medida provisória é só para temas de relevância e urgência, tá? E ela tem força de lei, ou seja, ela não vai precisar passar por todo aquele trâmite da lei, só que ela tem um prazo determinado. Então, ou seja, por aquele prazo determinado, aquela medida provisória tem força de lei, não vai precisar tramitar por todo aquele processo legislativo que a gente acabou de ver. Porém, ela tem um prazo de vigência, então ela vai ter vigência de lei, mas por um prazo determinado, ao contrário da lei, que ela tem um prazo indeterminado, tá? Só que a medida provisória, a pessoa vai editar, o presidente vai editar e vai mandar para o Congresso Nacional imediatamente para ser votada e para virar ou lei ou para ser rejeitada e sair do ordenamento jurídico, tá? Então, o presidente da República vai editar essa medida provisória e ela vai para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional tem 60 dias para votar essa medida provisória, tá? Esses 60 dias pode ser somado por mais 60 dias para votar. Então, ele é um prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias. Ou seja, 120 dias para votar uma medida provisória, tá? A medida provisória, se ela não foi votada em 60 mais 60, ela perde a eficácia completamente, tá? Nesse caso, ela tem um prazo determinado e caso ela não vire lei nesse prazo determinado, que é 120 dias, ela vai acabar e ela vai sumir, tá? Caso ela suma do ordenamento jurídico e ninguém fale nada, ninguém edite um decreto legislativo falando assim, olha,
as relações jurídicas decorrentes dessa medida provisória vão ficar assim ou não ficar assim. Caso ninguém faça isso, elas vão ficar conservadas. Então, a Constituição diz resumidamente, basicamente isso. Vamos supor, então, o presidente da República editou uma lei, uma medida provisória. Essa medida provisória foi para o Congresso Nacional, passou 60 dias, 120 dias se somaram, não foi votada essa medida provisória. Então, essa medida provisória saiu não tem mais nenhuma validade e ninguém editou nada para regular as relações jurídicas decorrentes dessa medida provisória. Então, a Constituição diz que caso não se edite nada, essas relações jurídicas se mantêm conservadas, porque quando elas existiram, elas estão vigentes de acordo com a medida provisória, tá? É isso basicamente. Se a medida provisória não foi apreciada em 45 dias contados da publicação, ela entrará em regime de urgência em cada caso do Congresso Nacional, ficando sobrestadas até que última a votação. Todas as demais deliberações legislativas de cada caso que estiver tramitando, ou seja, tranca a pauta. Ou seja, a medida provisória tem prazo de 120 dias mais 120 dias. Após isso, ela acaba se não for votada. Só que o Congresso Nacional pode votar antes de acabar esses 120 dias. Ou seja, o presidente da República vai editar essa medida provisória e vai enviar para o Congresso Nacional. A MP pode ser votada em cada uma das casas do Congresso Nacional em menos de 45 dias. E aí, durante essa vigência de 120, pode ser que ela tenha sido aprovada. Então, em 120 dias, pode ser que ela tenha virado lei em 120 dias. Ela continua vigente eternamente. Agora, vamos supor, passou 120 dias e passou 45 dias dentro desses 120 dias e não foi votada. Ela acabou. Só que aí, a medida provisória perdeu os efeitos, só que ela tem que ainda ser votada. Então, passou 45 dias, a medida provisória passou os 120 e não foi votada, ela perde a vigência, mas ainda assim ela tem que ser tratada pelo Congresso Nacional. Então, aí, passou 45 dias, trancou a pauta, e o Congresso Nacional é obrigado a falar sobre aquela medida provisória. Vamos aprovar ou não vamos aprovar? Se ela foi rejeitada, ela continua na mesma, acabou a vigência dela, tá? E se ela foi aprovada, ela vira lei, aí volta a viger, tá? A ter efeito, tá bom? É assim, basicamente. Então, vamos lá. E esse prazo de 45 dias vai ser prorrogável por igual período, tá? No prazo de 60 dias, se não for publicada essa medida provisória, e não se tiver, prorrogar-se por única vez, por igual período, a vigência da medida provisória, no prazo de 60 dias, 60 mais 60, contado da sua publicação. Se não tiver votação, encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Então, é o seguinte, ela tem prazo de 60 mais 60, a não ser que ela seja votada antes de 45 dias, e se ela for rejeitada em 45 dias, esse prazo de 60 acaba, tá? É basicamente isso que a Constituição quis dizer. Importante essa regra, importante, é o mais importante que você tem que saber. Que ela tem 60 mais 60 e que é vedada a reedição no mesmo ano, sessão legislativa ano, da medida provisória que foi rejeitada ou tenha perdido eficácia. Então, vamos supor, ela tem 120 dias de eficácia. Se ela perdeu a eficácia, ela não pode ser reeditada de novo. Senão fica 120, 120, 120, 120, 120. Não pode. Então, ela perdeu a eficácia 120 dias, não pode mais editar naquele ano, tá? Ou, por exemplo, naquele prazo de 45 dias, ela foi rejeitada, não pode editar de novo, tá? É basicamente isso, tá? Agora, a gente tem algumas matérias que a medida provisória não pode falar sobre, porque é só matéria de lei. Porque a medida provisória, como ela não tem que passar pelo aquele processo legislativo todo, é perigoso você deixar algumas matérias na mão da medida provisória, porque ela é uma coisa meio que... Ela é meio... autoritária do presidente da República, então a gente tem que evitar certas coisas, tá? Então, certas matérias não podem ser tratadas pela medida provisória. Agora a gente vai ver quais são: nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral.
tá? Direito penal, processo penal e processo civil. Então, ele não pode criar crime por medida provisória. Ele não pode criar um código de processo civil pela medida provisória. Ele não pode criar penas pela medida provisória. Organização do judiciário, do Ministério Público, da carreira e de seus membros. Então, não pode, por exemplo, tirar a inamovibilidade dos juízes, dos promotores de justiça por medida provisória, porque você pode atacar o poder que pode estar, por exemplo, julgando o próprio presidente da República, né? Planos anuais, diretrizes orçamentários, orçamento, créditos adicionais e suplementares. Importante aqui, porque dizem que a presidente da República, Dilma Rousseff, caiu por créditos adicionais e suplementares que não foi lei. E o Congresso Nacional, uma das competências do Congresso Nacional é fiscalizar os créditos e o orçamento do Executivo. Então, isso daí é matéria de lei, não pode ser feito por medida provisória ou decreto, por exemplo, como ela fez. Vise a detenção de sequestro de bens, de poupança ou qualquer ativo financeiro, tá? Lembra do Collor. Reservada a lei complementar. Então, matérias de lei complementar também não podem ser tratadas na medida provisória. E já disciplinada por projeto de lei aprovado no Congresso Nacional e pendente de sanção. Então, vamos lá, se passou a lei, passou por todo aquele trâmite que a gente aprendeu, tá lá na mesa do presidente para sanção ou veto, e o presidente da República simplesmente ignora e faz uma medida provisória sobre o mesmo assunto. Não pode, tá? É basicamente isso. Agora a gente vai aprender sobre um tipo de lei delegada. Essa lei está em desuso. Porque a lei delegada, ela basicamente pode ser suprida pela medida provisória. Então, um país que tem medida provisória não tem lei delegada, então por isso que está caindo em desuso, tá? A lei delegada funciona basicamente assim. O presidente da República, ele vai pedir para o Congresso Nacional delegar uma competência para ele. Então, ele fala assim, ô Congresso, você me deixa ele fazer uma lei sobre o assunto X? Aí o Congresso vai editar uma resolução e vai falar o seguinte, você pode fazer essa lei nesses termos, então essa lei sobre isso, aquilo, e nesse tempo. Aí essa resolução vai ser editada pelo Congresso Nacional e vai ser enviada para o presidente. E o presidente vai editar essa lei delegada. Então, ou seja, o Congresso Nacional vai delegar a competência de legislar sobre um assunto e o Congresso Nacional tem que editar uma resolução que explica tintim por tintim o que ele vai poder editar essa lei delegada, como que vai funcionar essa lei delegada, tá? O que não pode ser delegado, vamos ver? A competência exclusiva do Congresso Nacional não pode ser delegada, porque ela é exclusiva, ela é privativa e não delegável, tá? A competência privativa da Câmara dos Deputados do Senado Federal não pode ser delegada, ou seja, não pode ser delegada para o presidente da República a edição do regimento interno da Câmara ou do Senado, não pode, tá? E matéria reservada à lei complementar não pode ser delegada, então matéria reservada à lei complementar não pode ser editada MP e não pode ser delegada, tá? Não pode ser nada, só lei complementar. E as leis delegadas não podem tratar sobre, ou seja, não pode ser nem de competência e nem pode tratar a respeito do assunto de organização do Poder Judiciário, do Ministério Público, garantir carreira, então não pode nem MP nem delegada, não pode tratar de nacionalidade, cidadania e direitos políticos, individuais e eleitorais, e não pode tratar novamente de planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos, ou seja, preste bem atenção, que o que não pode a MP tratar, não pode tratar a lei delegada também, então as matérias proibidas também são as mesmas, tá? Então, basicamente, esse é o procedimento do Poder Legislativo inteiro que a gente vai aprender, a gente aprendeu hoje, tá? Basicamente é isso que a gente vai aprender. Eu coloquei só uma aulinha de uns 15 minutos depois disso aqui, que a gente vai falar sobre o tema da CPI, quantas CPIs pode ter, que a gente esqueceu, que eu esqueci de pôr nesse slide, e vamos aprender basicamente rapidinho sobre o Tribunal de Contas da União, tá? Então assista a terceira aula de processo legislativo, Poder Legislativo, é rapidinho, só pra gente arrematar esse tema, tá? Obrigada e até mais.